Olá, hoje no nosso canal Espiritismo em Pauta vou apresentar um vídeo para falar sobre o Peixotinho, um espírita, Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. Ele teve ação destacada no movimento espírita brasileiro, já por suas excepcionais qualidades mediúnicas, principalmente no que tange às materializações, já pelo seu comportamento moral como um homem de bem, militar que era, e que foi reformado no posto de capitão do Exército Brasileiro. Peixotinho tem muito na literatura espírita que fala sobre Peixotinho, e ele interagiu com muitos médiuns também tão conhecidos quanto ele próprio. Peixotinho, como todos o conhecem, ele nasceu em 1º de fevereiro de 1905, registrado, porém, em 1907, na mesma data, 1º de fevereiro de 1907, na cidade de Pacatuba, no estado do Ceará. Ele era filho do seu Miguel Peixoto Lins e da dona Joana Alves Peixoto. O, o Peixotinho, ele passou a infância em Fortaleza, cercado pelo afeto dos tios, porque sua mãezinha desencarnara muito cedo. E ele iniciou ali então a sua educação em um seminário. Ele nutria dúvidas quanto à existência de Deus, pois não podia conceber tanta desigualdade social e as anomalias que muitos apresentavam, mental e física. E as explicações que recebia no seminário, elas não respondiam às suas dúvidas, e essas que só pelo Espiritismo lhe foram mais tarde sanadas. Dúvidas que só o Espiritismo sanou. Aos 14 anos de idade, ele deixou sua terra em busca do Amazonas. Naquela época, o Eldorado do nordestino era o Amazonas. E durante 2 anos ele trabalhou na extração de borracha nos seringais amazonenses, enfrentando, além da solidão, os perigos normais ali da região e a exiguidade de recursos da época. Passado esse tempo, então, ele retornou ao Ceará, e aí surgiu sua mediunidade em forma obsessiva, pois no início ele era envolvido pelos espíritos sofredores que o faziam um valentão, apesar dele ter um físico assim infantil, mas ele era dono de grande força e sabendo o que lhe poderiam fazer os obsessores, ele procurou reagir. Então ele não saía de casa, não saía de casa. Isso depois de um episódio em que, após travar luta com vários homens, ele foi transportado pelos espíritos para uma praia deserta e distante, fisicamente ileso. Então aquele menino mirrado, pequenino, aquele corpinho mirrado, fraquinho, na verdade era muito forte sob a ação dos espíritos. Ele entrava em luta com muitas pessoas, como foi o caso, e acabou então ileso ser transportado pelos espíritos a uma praia muito distante. Mas os espíritos das trevas, eles não desanimaram ante sua disposição de não sair de casa, vindo-lhe então um caso de emancipação prolongada da alma. Ou seja, ele se libertou do corpo físico, estava em casa, se libertou através da emancipação da alma, do desdobramento. Isso foi por um tempo muito prolongado e ele foi considerado morto, do qual ele só despertou desse sono letárgico após 20 horas de amortalhado. Como se isso já não fosse assustador, né? A seguir, lhe veio uma paralisia que o prostrou por 6 meses paralítico, sem que a família procurasse os recursos do espiritismo. Ela era católica, praticante, e temia envolver-se com o espiritismo. Contudo, um dia lá, a Federação Espírita Cearense, não sei por que meios ficaram sabendo, enviou confrades a visitá-lo. Eu não sei bem como é que foi isso, os parentes acabaram aceitando, e esses companheiros, então, com passes e preces, o libertaram da falsa enfermidade. E isso lhe despertou, então, interesse pelo espiritismo, e aí começou o seu aprendizado, sendo o grande Viana de Carvalho, o espírito Viana, hoje espírito Viana de Carvalho, um dos seus abnegados orientadores, então, reencarnado, né? Em 1926, lá no Rio de Janeiro, então era a capital da República essa época, né, 1926, ele alistou-se no exército na fortaleza de Santa Cruz. Depois ele foi transferido para Macaé, no estado do Rio de Janeiro, e foi justamente ali que ele iniciou a sua prestação de serviço ao espiritismo. Ele fundou o Grupo Espírita Pedro. Grupo Espírita Pedro. Até já fiz um outro vídeo, acho que foi da nossa irmã Sheila, em que fala que foi nesse Grupo Espírita Pedro que o irmão dela, Rodolfo,
se apresentou após desencarnar na guerra e ela própria se apresentou ali pela mediunidade do Peixotinho materializado. Também foi lá em Macaé, que em 1933, que ele constituiu família, contraindo o matrimônio com a dona Benedita Vieira Peixoto, Baby Vieira Peixoto, ela era chamada de Baby. E como militar, ele fora transferido muitas vezes, mas para onde quer que ele fosse transferido, ali ele fundava um posto de receituário homeopata. Assim foi em Imbituba, Santa Catarina, Santos, Rio de Janeiro, Campos e outras tantas cidades. Em 1945, ele fundou o Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro. No Grupo Espírita André Luiz, ele prestou seus serviços mediúnicos e, enquanto residiu no Rio de Janeiro, ele teve ali a felicidade de reunir amigos espíritas em sua residência todos os domingos. O sujeito era ativo mesmo, o tal do Peixotinho, pequenino, ativo mesmo. Pouco antes de ser transferido para Santos, em 1948, ele encontrou-se pela primeira vez com Francisco Cândido Xavier. E depois desse encontro, muitos outros se sucederam em Pedro Leopoldo, junto ao aconchego carinhoso do Chico. Várias foram as reuniões de materialização e de tratamento realizadas. Aliás, grande número das sessões no Grupo André Luiz e em Pedro Leopoldo são narradas por Ranieri no seu livro Materializações Luminosas. Quem nunca leu, leia. O delegado Ranieri, ele escreveu esse livro Materializações Luminosas. É um livro muito bom. Eu já tive a oportunidade de ler o livro. Quem se interessa por fenômenos físicos, por materializações, leia o livro. Na cidade de Campos, lá no Rio de Janeiro, em fins de 1949, no Grupo Espírita Joana d'Arc, com o crescimento da frequência no culto doméstico, que ele sempre fez para os familiares, nasceu então o Grupo Espírita Araci, seu guia espiritual, e que na última reencarnação fora sua filha. Então, ao Grupo Araci, dedicou seus últimos anos de vida terrena, né? Últimos anos de vida terrena. E apesar da sua eficiência no receituário, ele foi sempre um sofredor, portador de asma. Porém, compreendia ser essa a sua provação. Apesar de todos os sofrimentos, ele era um sujeito alegre, brincalhão, por muitos considerados uma criança grande. Não só no físico, né? Ele era considerado uma criança grande. Então, como médium, ele soube viver sem nunca comercializar seus dotes mediúnicos. Ele viveu pobre e exclusivamente dos seus vencimentos de oficial da reserva do Exército, seu soldo de militar. Manteve sempre grande zelo pelos princípios esposados por Kardec, fazendo por onde? Nos grupos ou centros por ele fundados, para que nunca existisse intromissão de rituais ou quaisquer influências alheias à doutrina do codificador. Peixotinho dedicou-se muito ao tratamento de casos de obsessão, chegando mesmo a levar doentes ao próprio lar, onde os hospedava junto à sua família. Ele passou por testemunhos muito sérios e sofreu ingratidão, inclusive, muitas ingratidões, aliás, no plural, que soube perdoar, não desanimando nunca de servir. Ele desencarnou no dia 16 de junho de 1966, às 6 horas da manhã, em Campos, completamente cercado do carinho e da família. Cumpriu ali a sua missão e retornou ao plano espiritual, deixando viúva a senhora Baby Vieira Peixoto e 9 filhos. 9 filhos. Ao sepultamento acorreram centenas e centenas de confrades, dos quais dos mais diversos pontos do país. Esse foi outro lutador. Leiam, essa aqui é só uma mini biografia, leiam a biografia completa do Peixotinho, vocês vão ficar pasmos. Eu já tive a oportunidade, vão ficar pasmos, porque fiz o vídeo, né? Vão ficar pasmos de ver o quanto esse sujeito trabalhou no campo da mediunidade, e quanto ele influenciou no campo das materializações, a ponto, inclusive, lá do Ranieri, escreveu o livro Materializações Luminosas com base nos trabalhos do Peixotinho. Você compartilha aí o nosso vídeo com seus amigos espíritas. É importante conhecer mais um personagem do espiritismo nessa sucessão de biografias que nós temos apresentado, a título de não só de curiosidade, sabe, mas de ânimo, de incentivo para nós outros, para que adquiramos a certeza de que nós também iremos adiante, sempre adiante.